Concílio Vaticano II tinha como objetivo substituir a missa tridentina? Prefiro a missa antiga do que a nova. Estou em pecado mortal? Não tinha. O Concílio Vaticano II não tinha como objetivo substituir a missa tridentina. Não tinha esse objetivo. Não teve esse objetivo e continuou sem ter, tá? Continuou sem ter. Nunca teve esse negócio assim. Agora a missa tridentina não vale mais. Nunca teve. Tá bom? E aí cara, agora é a hora do pessoal ficar puto comigo, mas conta a história ou fica calado desse negócio da missa? Tá bom, vamos lá. Gente, primeira coisa é que a reforma litúrgica, ela nunca foi a cabo, tá? Por quê? Por quê? Mano, é tão triste esse negócio. A igreja vai esperar, mas eu não sei se eu vou estar vivo pra ver, mas ela vai esperar isso daí. O que aconteceu? Não tinha objetivo de substituir a missa tridentina. Nunca teve e continuou sem ter, tá bom? A missa tridentina nunca perdeu a validade. Até hoje. Então, quando eu falo pra você, tá? A missa tridentina continua valendo. O rito de Paulo VI, ele foi um rito para poder facilitar o trabalho pastoral das paróquias. Só que é muito provável, e agora eu vou deixar vocês muito chateados, é muito provável que você nunca tenha ido numa missa de Paulo VI. Ah, Guilherme, eu já fui, eles tocam tambor aqui e tal. Não foi. A missa de Paulo VI não pede pra tocar tambor. Não, mas aqui a paróquia é bem celebradinho, Guilherme. Mas mesmo assim eu não gosto, porque eu prefiro o órgão. Pois é, o missal de Paulo VI não fala pra substituir o órgão por violão. Sabia disso, mano? Continuou sendo órgão. Ah, não, mas é porque o padre deixou de rezar de costas, agora ele reza de frente. Pois é, o missal de Paulo VI nunca pediu pra rezar de frente. Tridentino, guarda um negócio no seu coração. Esse negócio que você não gosta não é o missal de Paulo VI. Não é o rito de Paulo VI. É uma reforma que não foi compreendida e não foi terminada ainda. Só que qual que é o problema? A igreja é uma Roma eterna, meu querido. As coisas demoram 100 anos pra se resolver. Não é um tempo de uma vida. E confusões como essa aconteceram várias vezes. Meu querido, se você soubesse a treta que foi pra São Pio X colocar o rito tridentino na igreja, você tá maluco. Porque, velho, a missa de Paulo VI, vinha o rito tridentino, a igreja acrescentou mais um rito, certo? Quantos ritos tem aqui nessa conta? 2. O de Pio V, irmão, tinha 352 mil ritos diferentes. Tinha rito que os padres entravam de cavalo dentro da igreja. Tô falando sério. E a partir de Pio V, ele resolveu unificar pra um rito só. Gerou muito mais treta. Mas, nossa senhora, você não tá entendendo, não. Foram séculos pra igreja conseguir pacificar o rito tridentino e padronizar pro mundo todo. E ainda assim, o rito tridentino passou por mudanças. Pio X mexeu no rito tridentino. João XXIII mexeu no rito tridentino. O próprio Paulo VI mexeu no rito tridentino. Muito provavelmente, não tô dizendo que é certo, mas é muito provável que a missa tridentina que você vá não é a de... Já é a missa reformada já, mas tridentina. E aí, quando chegou o Concílio Vaticano II, o que aconteceu? O Concílio Vaticano II acabou, passou o tempo, o Paulo VI faz o missal. O missal não é do concílio, ele é do Papa Paulo VI. Quando chega isso, o povo começa a interpretar errado e começar a enfiar coisa que não tinha, tá ligado? E aí começou esses progressistas fazendo essas bagunças que a gente vê. Agora pode... Não podia nada, eles inventaram. E tem que lembrar um negócio, gente. A igreja de Paulo VI não é a igreja minha e sua, que o Papa Francisco promulga um documento aqui, eu sento no computador e eu já leio o documento em português. Não é assim que funciona. O negócio era promulgado em Roma, meu querido. Você tinha que esperar uma editora, tá ligado? Lançar a versão em português no Brasil. Demorava uma cota de tempo pra sair esse documento. Então o que acontecia? Chegava a notícia, teve um missal novo. Mas ninguém leu o missal. Nesse intervalo, os caras muito mal intencionados dos progressistas safados vagabundo começou a enfiar trem. Não, agora é ré de frente. Não, agora é isso. Agora é aquilo outro. Mas o missal nunca falou isso. Entendeu? Qual foi o problema? Muitas dioceses, vendo isso, falaram, vamos manter o rito tridentino. Então você tem igrejas dos anos 80, anos 70, que a catedral tinha rito tridentino e era normal, irmão. Tava de boa, pau na máquina, sabe? Ninguém tava assim, que coisa, tá rezando de costas, que treco. Quando é que foi que a missa tridentina começou a ficar mal vista? Você sabe? Porque para pra pensar. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu já estive com um bispo. Eu já tive esse momento, tá? Eu já sentei com um bispo. TLzaço. Mas assim, o cara assim, tudo tocar o tambor e de gola polo. De gola polo e sem cruz peitoral. A gente tava almoçando na mesma mesa. A gente tava num evento. E esse cara resolveu falar da missa tridentina comigo. Eu falei, velho, vai falar merda, quer ver? Ele vai deitar o... E o cara, mano, quase babá de tanto elogio que ele fez na missa tridentina. Quase babá. Ele usou esse termo, assim, nossa... Porque ele foi ordenado na época da missa tridentina. Ele usou essas palavras. Parecia um balé. Uma coisa bonita, né? Era uma obra de arte aquilo ali. E é mesmo. A missa tridentina é bonita nesse nível, saca?
Então, para eu pensar. Os progressistas bagunçaram a interpretação do missal de Paulo VI. Eles nunca mexeram na missa tridentina. A crítica com os progressistas é essa. Eles bagunçaram a interpretação do missal de Paulo VI. Da onde vem essa mácula que as pessoas às vezes olham para a missa tridentina de um jeito meio estranho? Quando foi? Quem que manchou a missa tridentina do rolê? Se as catedrais faziam, as paróquias faziam, ali por volta dos anos 70. Eu vou te contar. 4 anos somente depois da promulgação do missal, só 4 anos. 4 anos é menos do que da pandemia pra cá. Apareceu um bispo falando, mano, o mundo acabou. O mundo acabou, a gente tem que se rebelar, virou do avesso. 4 anos da promulgação do missal até o dia desse cara pirar a cabeça. Que pra igreja não é nada, é um cisco. A gente tem que se rebelar. Vou começar a sagrar o povo aqui. Fez uma ordenação de padre sem autorização do Papa. Depois foi lá, sagrou bispo. Vocês perceberam que eu tô falando do Lefebvre, né? E esse cara começou a associar a missa tridentina com o movimento cismático. E aí o que acontecia? Você tinha 2 lados. Aí sim criou os 2 lados. Tem os progressistas cagando na missa, certo? E fizeram uma cagada terrível, certo? E o Vaticano já estava começando a fazer... João Paulo II, com suas primeiras encíclicas, começou a dar um jeito nisso. Só que aí aparece esse outro cara. Aí tem 2... Mano, atrapalhou muito o processo de reforma litúrgica da igreja. Mas muito. Os progressistas criaram um problema, entendeu? Os progressistas botaram fogo no negócio. O Lefebvre foi lá e jogou gasolina em cima. E aí, as pessoas começaram a associar a missa tridentina com um para-raio de maluco. Os caras vai chegando, não quer obedecer o Papa, xinga o Papa, e não sei o quê, e é isso mesmo, tem que sagrar bispo sem Roma, e a gente não vai obedecer esse pensamento morraiano desgraçado. E agora, hoje, nós estamos no meio desse ninho de mafagafo, tá ligado? Nós estamos no meio desse mato sem cachorro, tá ligado? Porque uns estão com picanha nas missas do sul lá, sabe? É tapioca e suco de caju, não sei da onde que tiraram esse negócio, que a igreja nunca falou pra fazer isso. E os outros estão abrindo capela sem autorização do bispo. Estão saindo da igreja, sabe? Estão xingando o Papa, é isso mesmo, tem que sagrar sem autorização. Entende? Outros já falam que a sé tá vacante. E no meio desses 2 caminhos modernistas, um modernista de esquerda, outro modernista de direita, né? Um profundamente marxista, profundamente do Hans King, outro já do Charles Maurras, Louis Bilot e o Escambau, fica difícil a gente botar a cabeça no lugar. Porque se aparece um canal que fala, irmão, não é por nenhum desses lados. O caminho é a fidelidade à igreja. Fidelidade à igreja. Aí o que acontece? O TL olha pra nós, seus conservadores, não sei o quê. Aí os radicais olham pra nós, seus modernistas, progressistas, direita liberal e o caralho. Entendeu por que a gente apanha de todo mundo? Por causa disso. A gente apanha de todo mundo por causa disso. Por quê? Porque eu não resolvi aderir à insanidade. Eu escolhi não aderir à insanidade, saca? Eu preferi garrar no mastro da barca de Pedro e ficar aqui até a tempestade passar. Que é o caminho muito mais difícil, né? As ideologias massageiam muito o ego, saca? E esse caminho é o mais difícil. Todo mundo te xinga, sabe? Então assim, o Vaticano queria substituir? Não queria substituir. Nunca quis. Até hoje não quer, saca? Ninguém tem nada contra a missa tridentina, entende? Prefiro a missa antiga do que a nova. Tá, você não prefere a missa antiga do que a nova, porque provavelmente você nunca foi numa missa nova. Você prefere a rito tridentino ao escarcéu que os progressistas fizeram. É isso que você prefere, entendeu? Tô em pecado mortal? Depende. Se você vai na missa tridentina porque você prefere o rito, mas você reconhece a validade do rito de Paulo VI, você está em comum acordo com a igreja, você está fiel à Santa Igreja, você tem um amor pelo Romano Pontífice e obedece o Papa, óbvio que você não está em pecado mortal, pode ir na sua missa antiga, sabe? Tem várias comunidades que a gente chama de comunidades Ecclesia Dei que estão aí para isso, sabe? Ó, Dom Rifan, grande amigo nosso. Dom Rifan tem um carinho especial. O dia que Dom Rifan quiser chegar nesse estúdio aqui, ele tem as portas abertas. Ó, o IBP também tem comunhão com Roma. Nunca foi a missa, nunca foi a missa, nunca foi a missa. Não é que não é a missa, nunca foi. O problema nunca foi a missa, entendeu? E detalhe, tudo isso que eu contei pra vocês é só a reforma litúrgica, tá? O Concílio Vaticano é muito maior que isso. Que é um pedaço da reforma litúrgica, entendeu? As pessoas vão... você tá falando que o Lefebvre atrapalhou. Até os progressistas jogaram fogo no negócio, o Lefebvre foi lá e jogou um galão de gasolina em cima. Muito provavelmente, saca? A gente teria já resolvido isso muito antes, se não fosse toda aquela petequeira que o Lefebvre fez nos anos 70 e 80. Ele atrapalhou muito a igreja. Muita igreja. Paciência. Amava a igreja?
Não sei, gente. Eu não consigo julgar o coração dele. Eu consigo julgar o que ele fez. E não descarta a possibilidade de que ele tenha feito isso por querer salvar a igreja, por amar a igreja. Mas sem dúvida nenhuma, ele atrapalhou muito e fez isso por conta de um pensamento morrasiano. Fez isso por conta de um pensamento que ele aprendeu na escola, no seminário francês em Roma. Entendeu? E aí ele traz esse pensamento modernista de Charles Maurras pra dentro da igreja e vira isso. Vira toda essa bagunça que a gente vê aí hoje, né? Então é isso, gente. É isso. Quem tá certo? Tá todo mundo errado, velho. Todo mundo que saiu de Roma tá errado. Todo mundo que saiu de perto da igreja tá errado. Todo mundo que não obedece o Papa tá errado. Ponto final. É assim que a igreja pensou em 2000 anos. E eu continuo pensando assim hoje. Por quê? Porque a igreja me ensinou que é assim que se pensa. Sacou?